Irmãos, abre a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Nós vamos entregar o recado da Palavra de Deus com o título A Nova Vida em Cristo. Você pode repetir comigo? A Nova Vida em Cristo. Esse texto ele é muito profundo. Ele traz para nós uma das grandes observações feitas pelo apóstolo Paulo. E evidentemente que ele escreveu para os Colossenses, mas essa carta é para nós também no dia de hoje. O capítulo 2, versículo 20, que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Percebe, irmãos, como essa carta ela é profunda? Agora o capítulo 3, de 1 até o 17, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5 do capítulo 3. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeus, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem,
seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que texto, né, irmãos? Extraordinário esse texto que o apóstolo Paulo endereçou essa carta à igreja de Colossenses, e ele fez exatamente com a finalidade de dar instruções àquela igreja para que tenha uma vida cristã sadia, sem assim dificuldade de entendimento nas coisas. E são aqui, irmãos, orientações riquíssimas, preciosas, que se nós as colocarmos em prática, olha, vai dar uma base sólida, uma qualidade de vida espiritual de alto nível. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz declarações profundas que dizem respeito à posição que o crente, todo crente, disputa, ou seja, a respeito de Cristo, o conceito que cada crente tem. E ele mostra aqui uma forma clara e objetiva como o crente ele tem que crescer na vida espiritual. E aqui tem uma lição para nós. Qual deve ser o nosso foco? Ou seja, quais são as prioridades para que você tenha um crescimento importante na vida espiritual? E aqui nós vamos descobrir que tudo vai depender da nossa escolha, da nossa atitude, que acontece primeiramente na nossa mente. Isso é que a gente tem que entender que o apóstolo quer dizer para nós. Coloque o seu olhar aí no versículo do capítulo 3, 1 e 2, quando ele diz: buscai. O que é buscar? É você querer encontrar alguma coisa. Primeiro ele diz buscai, depois pensai. Olha aqui, usando a nossa força mental. E aí você vai descobrir e você vai poder contemplar as riquezas espirituais que são colocadas a nosso dispor. Isso é profundo, meus irmãos. E aí a gente precisa então tomar uma atitude, fixar o coração. Aqui quando fala coração, está envolvido o pensamento, a mente, né? E colocar esse pensamento, a sua atenção aonde? Nas coisas do alto, que significa estar convicto que o reino de Deus, ele é completamente diferenciado do reino terreno. É uma outra atmosfera, uma outra dimensão. E isso você pode alcançar mesmo estando na esfera terrena. Isso é profundo. O versículo do capítulo 3, versículo 3 e 4, vai falar que a conversão a Cristo, ela é concretizada no ato do batismo, que é algo muito, mas muito significativo na vida do crente. Então, a gente vai entender que há uma mudança na nossa vida, uma escolha que a gente faz, e essa decisão, ela precisa ser completa, precisa ser levada a efeito. E aí o texto de 2 Coríntios 5,17 vai dizer o que acontece na vida de alguém que se converte a Cristo, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você pegar o original lá no grego, nova criação, você é feito de novo, não é reformado não, é nova criação. As coisas antigas ficam no passado e tudo se faz. Que maravilha, olha só, isso é mudança de vida. Isso você não compra com dinheiro, mesmo que você coloque aí uma grande quantia de dinheiro, você não vai, porque é de graça, Cristo vai dar isso para você. E aí o batismo então,
tem aquele simbolismo que nós já sabemos muito bem. Quando você é imerso nas águas, você está simbolizando que você quer uma nova vida, que você quer morrer, né, para as coisas deste mundo, né, e renascer para uma vida nova, com novos propósitos, com objetivos preciosos e bem definidos. É isso que essa carta está dizendo. Colossenses 3, versículo 5. Mortos com Cristo na cruz. E quando a gente tem essa ideia, nós simbolicamente estamos sintonizados com Cristo e com a sua grande missão. Colossenses 2, versículo 13, vai exatamente falar isso. Colossenses 2,13, vou ler aqui, que diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Que maravilha! E aí você não precisa estar trazendo à tona pecado que deixou você para baixo, triste. Cristo já perdoou. Então é olhar para frente, nova vida. E são as grandes verdades importantes, fundamentais na vida do cristão, que vai dar sim uma força para ele viver melhor. E aqui fala que quando você assim faz, você mata o velho homem na vida diária. Significa que quando a pessoa se converte, a coisa muda. E aí você tem que tomar uma atitude mais pensada. A morte da velha natureza, que ela está presente e se manifesta constantemente nos desejos ilícitos, pecados diversos, que seja até na língua, né? Tem gente que não fala 10 palavras sem falar 8 palavrões. Eu conheci um cara assim, era impressionante. Tudo que ele falava tinha um palavrão junto. Quer dizer, quando você aceita Cristo, isso é despojado, é sepultado, né? Desejos ilícitos, né? O pecado da língua. Colossenses 3,8, olha: despojai-vos da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Que coisa riquíssima. Colossenses 3, versículo 9: não mintais uns aos outros. E como então isso é possível? Não mentir. Eu hoje vi assim no WhatsApp, de vez em quando recebe algumas coisas interessantes. Disse que um casal ia fazer uma prova muito difícil, uma prova que era... E eles não estavam muito preparados, e chegou, mentiu para o professor, ligou, né, professor, houve um problema aqui, o carro quebrou, nós estamos todos cheios de graxa, e um problema sério, só pode marcar um outro dia? Sim, com certeza. E aí, o professor percebeu que aquilo ali era uma encenação. Aí o que ele fez? Marcou um outro dia, eles estudaram. No dia da prova, ele pegou uma folha e fez 4 perguntas e separou o casal. Olha, vocês vão responder essas 4 perguntas, se você responder certinho, vai ter 10. Onde é que foi o acidente? Qual a marca do carro? Né? E eles estavam perdidos, estavam mentindo e foram reprovados. Então, o crente não deve nunca se envolver em falcatruas, em mentiras, porque isso tudo vem à tona e não faz parte da natureza cristã. Então, como isso é possível? Se é possível, claro que é, porque o Senhor Jesus, Ele dá para nós a pista. Tome
a sua cruz, em obediência a Cristo, e siga-me, diz o Senhor Jesus. Marcos 8, versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta. Então, o que a gente precisa fazer? Dizer não ao pecado, mas principalmente a nós mesmos. É uma mudança que tem que partir de dentro para fora, no nosso ego, que é a fonte da nossa vontade, que é oposta às coisas, aos valores espirituais. Colossenses 3, 8 até o 10, vai deixar para nós uma coisa muito interessante, de 8 a 10, agora, porém, abandone igualmente todas as coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, e vai aí, né? Porque a imagem de Deus, que foi perdida com o pecado original lá no Éden, em Gênesis 1, 27, quando você aceita Cristo, esta imagem perdida, você a recupera, é recriada no crente, pela a grande aplicação da obra que Cristo veio fazer. Nós podemos sim despojar o velho homem que está dentro de nós, somente porque Cristo, Ele nos deu as condições. Quando Ele, na cruz do Calvário, despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. Colossenses 3,10 vai dizer que vai criar, se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Percebe? É algo que vai deixar para nós que esta personalidade que é formada novamente, personalidade de Cristo, ela se introjeta em nós, é criada no crente pelo Espírito Santo. Gálatas 2,20, olha que coisa fantástica. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É desta forma que é recriada a imagem de Deus, na qual o primeiro ser humano, Adão, foi lá no início criado. Gênesis 1, 27. E o pecado, então, ele estragou isso, desfez essa imagem e colocou o problema da corrupção, tantas coisas ruins. Mas a nova vida que é compartilhada por Cristo, ela refaz a perfeita imagem original conforme Deus nos criou. Vocês estão entendendo como isso é profundo? E Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Olha que coisa! Eleitos, santos e amados, são termos que são transferidos para nós da nova aliança, e isso vem através da unção e do favor que o Espírito Santo faz na vida do crente. Nos versículos 11 até o 17 de Colossenses capítulo 3, nós temos aqui afirmações
que são contundentes, esclarecedoras, de resultados práticos na vida daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo. O versículo 11 vai dizer que quando você aceita Cristo de verdade, você se converte, você passa a ser uma nova criatura, as divisões desaparecem. Olha que beleza! Bárbaro, o que é bárbaro? Alguém que não falava o grego e, portanto, era considerado não civilizado. Fala também bárbaro ou cita. Os citas eram povos que eram considerados pela brutalidade, considerados como pouco melhores que bestas feras. Eles provinham da região, hoje lá no sul da Rússia. Esses povos, os citas, eram nômades, eram pastores nômades que viviam, sabe, no meio dos matos, cuidando dos animais, e eram povos que não eram aceitos. E aqui está dizendo que o cristão, ele tem a facilidade de convívio com outras pessoas, independente de suas raças, porque Cristo é tudo em todos. Cristo, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, transcende todas as barreiras e unifica as pessoas, trazendo um convívio perfeito em todas as culturas, raças e nações. Isso são coisas muito importantes, porque quem está em Cristo tem a facilidade de convívio. Então, a primeira coisa, as divisões desaparecem. Segunda coisa, as mais apreciadas qualidades aparecem. O versículo 12 vai dizer que a soberania divina e a responsabilidade humana, elas andam de mãos dadas, e as virtudes são cultivadas na vida do crente. Que virtudes são essas? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Em terceiro lugar, a conversão na vida do crente vai trazer e vai ensinar que a compreensão e o perdão começam a funcionar, a ter êxito. Versículo 13, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente. Quer dizer, aqui é quando você tem um irmão com uma questão contigo, e você perdoa, você também é perdoado, mutuamente. Porque tem pessoas também que é difícil de convívio, né? Você perdoa e ela não esquece, sempre traz à tona, isso é terrível. Agora aqui está dizendo que a compreensão e o perdão tem grande valor na vida do crente. Em quarto lugar, o amor une a todos. Versículo 14, o amor acima de tudo, que é o vínculo da perfeição. Em quinto lugar, a paz e a gratidão dominam o coração do crente em Cristo Jesus. Versículo 15 fala: a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Essa atitude de paz que somente Cristo pode dar. Em primeiro lugar, é algo que vai ser notado. Em lugar de uma atitude de amargura e de contendas, essa atitude agora, com a paz de Cristo, vai dominar a mente e o coração, e aí esses relacionamentos humanos, eles se tornam mais fáceis de serem vivenciados. Em sexto lugar, a vida se torna exemplar aos outros.
Versículo 16 fala, a palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo, ela faz toda a diferença. Que habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha, esse refere-se especialmente à doutrina que Cristo vivenciou, viveu na prática, ensinou a todos que conviveram com Ele. E na época lá da escrita dessa carta, esses colossenses, eles receberam isso oralmente, transmitido de pessoas para pessoa. Incluía então aqui a aprendizagem dos cânticos espirituais, dos salmos, né, que eram de grande assim, nível de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então todas as partes da adoração devem ser vivenciadas pela igreja de uma forma total, que é o corpo de Cristo. Mas tudo isso, em sétimo lugar, nós vamos estar plenamente glorificando a Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é plenamente glorificado quando assim acontece. Versículo 17 fala exatamente isso. E tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É muito profundo, né? O que significa? Falar e agir como os que levam o nome digno da pessoa de Cristo. E assim, o Senhor Jesus, Ele é glorificado na nossa vida. Concluindo essa palavra, aqui nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele fala claramente na maravilhosa mudança que ocorre na vida do novo crente, que vai trazer uma mudança profunda no seu modo de vida, e é aqui e agora, não é esperar morrer para ficar santo, não, é aqui e agora. É uma diferença prática que esse novo modo de vida traz no relacionamento entre pessoas, principalmente dentro de nossas casas, entre os cônjuges, marido e esposa, entre pais e filhos. Que coisa a gente precisa aprender, né? Também vai modificar o seu comportamento no seu trabalho, né? Empregados e patrões, aqui fala em servos e senhores, hoje seriam os empregados e os patrões. Todos esses relacionamentos devem ser edificados em torno de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. As pessoas, do versículo 12 até o 17 de Colossenses 3, essas pessoas, você vai poder identificá-las facilmente, diariamente ou diuturnamente. Como é que são essas pessoas? São pessoas calmas, são pessoas tranquilas, são pessoas equilibradas, mas o que todas essas pessoas devem ter, acima de tudo, é o amor, que é o elo perfeito, o vínculo perfeito, ou seja, o vínculo da perfeição. É isso que o Evangelho faz. Aonde não houver isso, no seio da igreja, está faltando alguma coisa. Quando você faz uma eleição, você coloca pessoas, primeira e segunda, você forma as comissões, mas o objetivo é o nome de Cristo que tem que ser honrado. Não são pessoas. Tudo que fizer, seja para a glória do nome do Senhor. E aí eu quero finalizar essa palavra fazendo aqui um apelo, que cada um de nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida e ver o que a gente pode melhorar no nosso relacionamento, não só na igreja, mas principalmente
dentro de nossas casas. Pois é nesse aprendizado, ou seja, o discipulado cristão, sempre a gente pode crescer, subir de nível, pois nós temos um modelo perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidá-los para você se colocar de pé, por favor. Eu quero orar por você, e nesta oração eu quero clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ter isso vivenciado na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. Irmãos, isso não é impossível não, a palavra está dizendo que isso é possível. Isso está dizendo aqui é porque pode, nada é impossível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos uma palavra tão forte como essas aqui de Colossenses, da igreja de Colossenses recebeu, e eles aprenderam a lição, porque foram tão preciosos, Senhor, no início do cristianismo, mas hoje, muitos séculos depois, nós carecemos ainda dessa mesma unção, Pai. E aqui nesta noite eu quero te suplicar, em primeiro lugar, por nossa igreja aqui em Duas Praias, Senhor, que haja uma unidade perfeita entre nós, que não haja contenda nos cargos, Senhor, que isso tudo seja algo para honrar o Teu nome e o Evangelho seja assim, bem conhecido neste lugar. Ó Pai, nós pedimos isso com humildade, sabendo que somos todos nós imperfeitos, mas o Senhor coloca em nós essa nova mente, uma nova mentalidade, um coração receptivo para a aprendizagem das coisas sagradas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode abençoar o seu irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.